Fala, pessoal, ó, diretamente aqui de Nova York, a gente tá começando mais um episódio do Bora Varejo, uma edição especial diretamente da NRF. Hoje eu tô aqui como host desse episódio, Marcela Zaiden, fundadora da CNP, e tô aqui como co-host o meu sócio, Alan. Bora lá? Vamos nessa? Bora lá. Ó, Nova York tá muito frio, mas o papo aqui vai ser quente, só coisa boa, né? Tá tudo certo, mas só que antes da gente começar, vou pegar aqui aquele agradecimento especial aos nossos realizadores. Acelera aí, Dax, Invente, JHSF, o Grupo Contic, Stone, Tecla T, CNP e TD. Estamos todos aqui realizando, apoiando o movimento do Bora Varejo, que é um movimento extremamente importante para os varejistas, para trazer conteúdo, para trazer conhecimento. Isso é muito importante, até para trazer educação gratuita para o varejo brasileiro. Se você está assistindo esse podcast, por favor, prestigie essas marcas, vai lá no Instagram, conhece, curte, compartilha, que esse é o nosso principal objetivo. Mas, trazendo para a conversa de hoje, onde a gente tem uma convidada especialista, já adianto, vou falar por ela, primeiro podcast dessa senhorita, uma honra. É um prazer estar aqui com vocês, gente. A gente está aqui com a Fernanda, gente. A Fernanda, ela é Head de Negócios do Google. E a gente vai hoje aproveitar que o Google, uma gigante mundial, tá aí, onda, inteligência artificial, sem dúvida, né, não, Fê? Todo mundo falando de inteligência artificial. Não tem nada que a gente tenha ouvido falar mais durante a NRF, desde o tema até do dia a dia, é inteligência artificial. E a gente quer que você compartilhe, Fê. Mas antes de você compartilhar, conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho da tua história, deixa o pessoal te conhecer em casa. Maravilha, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos esquentar essa sala, sim. Eu sou a Fernanda. Eu comecei minha carreira, sempre achei que queria trabalhar com marketing, então comecei minha carreira em multinacional de consumer goods, trabalhava na Unilever vendendo sorvete. Percebi depois de um tempo que eu achava que eu queria empreender, então mudei. Fui trabalhar numa startup que vendia passagem de ônibus online, que foi uma experiência muito legal de tech. E aí, a partir disso, eu falei, não, gostei de estar nesse espaço de tech, mas quero ter uma experiência de vivência no exterior. Então, vim fazer um MBA nos Estados Unidos, fiquei 2 anos aqui estudando, e aí falei, pronto, estou pronta para trabalhar em tech agora, ser uma executiva nesse espaço. Tive a oportunidade de entrar no Google e, desde então, trabalhei daí 3 anos aqui no Google em São Francisco, mas vinha com frequência para Nova York. E depois decidi voltar ao Brasil para ficar mais perto da família. Estou há 3 anos e meio de volta no Brasil também pelo Google. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória e gosto muito de pessoas, gosto muito de criar parcerias, conexões, gosto muito de entender visões de longo prazo e também comprar sonhos de longo prazo junto com os meus clientes. Comprar sonhos de longo prazo junto com o cliente. Acho que é um pouquinho do que a gente faz, né? A gente compra, Bastante. vende, vai junto. Ontem eu aprendi que a gente transforma. A gente vende o futuro para os clientes para poder trazer para o presente, entendeu? A gente aprendeu isso ontem com o Mariano. Da Vetex. E é exatamente o que a gente faz todos os dias aqui, né? Ô, Fê, pensando nessa sua trajetória de ter trabalhado, inclusive, no Google São Francisco, trabalhado no Google, está trabalhando no Google no Brasil, a gente tem absoluta certeza que a cultura do país influencia na cultura organizacional. O Google, por ser o gigante que é, fatalmente tem subcultura. Como que você vê a diferença de cultura do Google aqui nos Estados Unidos, em São Francisco, do Google para o Brasil? Como que você sente esse maior impacto? Excelente pergunta. O Google, e acho que, como você falou, né, o contexto onde a empresa está inserida importa. Então, aqui nos Estados Unidos, acho que, de maneira geral, os americanos têm essa característica de serem mais diretos. Eles também são bem processuais e eles seguem os protocolos bastante e mais engessados. Eu acho que no Brasil a gente tem um tratamento muito mais pessoal, né? E a gente tem mais flexibilidade, cria mais flexibilidade dentro de processos para ter criatividade para resolver problemas. Não tem certo e errado. Eu queria deixar isso claro porque eu acho que as pessoas às vezes julgam muito rápido, sabe? Então, uma coisa, por exemplo, interessante, assim, nos Estados Unidos, o Google é gigante aqui, né? Tem quase, 10, 20 mil funcionários nos Estados Unidos. Eu mandava um e-mail para uma pessoa de uma área que eu jamais veria e eu sabia que aquilo ia ser feito porque está dentro do processo e eles seguem os processos e protocolos. E, às vezes, no Brasil,
não basta isso, né? Você tem que criar um relacionamento. A gente sabe que a gente tem que criar relacionamento com as pessoas, etc. Por outro lado, no Brasil, eu vejo muito mais flexibilidade para a gente criar coisas novas dentro do Google, que aqui era, não, isso não está no meu escopo. Então, tudo depende, tudo tem pró e contra. Que é um pouco do... Quando a gente fala de cultura organizacional, Fê, a frase que eu mais repito quando eu vou falar sobre cultura organizacional é: não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que faz sentido. Tem aquilo que faz sentido para o momento da empresa, para a maturidade da empresa e principalmente para a conjuntura, que é o que você está trazendo sobre... E que bacana que você tem um Google nos Estados Unidos que você sabe que vai seguir o processo, que vai garantir a consistência da execução, e você tem um Google no Brasil que vai te dar a oportunidade de abrir espaço, de fazer coisa nova. E para você que teve a experiência dos dois, é isso, você vai tendo que se adaptar. Qual foi a adaptação, assim, do teu ponto de vista? Onde foi mais fácil, onde foi mais difícil? O que para você, enquanto profissional, pegou mais? Em termos de cultura, de comportamento. Cultura. Eu tenho uma história engraçada que, logo quando eu voltei para o Brasil, estavam tendo as revisões de performance dos colaboradores, né? E eu tinha trabalhado pouco tempo, não o ano inteiro, né? Mas já estava com a minha equipe, etc. E eu lembro que na hora que eu fui passar o feedback de performance, a gente, no Google, a gente, né, dá uma nota e depois a gente justifica um pouco do porquê que é aquela nota da sua performance anual. E aí a pessoa falou: nossa, mas eu achei que você foi muito dura comigo, você foi muito direta. E eu, não, tá aqui todas as coisas maravilhosas que você fez. E eu coloquei um ponto de desenvolvimento que todo mundo tem. Eu tenho, meu chefe tem, as pessoas que trabalham, todo mundo tem, e eu acho que é o que faz a gente melhorar, né? E aí eu acho que essa pessoa tinha a expectativa de que sempre ela seria elogiada por tudo, e eu falei: não, mas a gente vai trabalhar isso aqui junto. E deu tudo certo, tá tudo certo, mas eu lembro que houve um estranhamento nesse momento de debriefing, porque eu acabei sendo bem direta, e olha, tá aqui os highlights e tá aqui o que a gente precisa melhorar para o ano que vem. É um desafio, né? Um grande desafio. Queria também que você comentasse um pouco pra gente, porque quando a gente pensa em Google, a gente vem inovação na cabeça, empresa, né, que está sempre criando novos dispositivos, novos softwares, novas soluções. Então, assim, todo mundo lembra um pouco daquilo que a galera fala, que o Google investe 90 mil ideias por ano. E dessas, 1, 2, 3, 4 consegue bancar a conta das outras 90 mil. Como que é essa expectativa internamente? Porque, assim, dá a sensação de que, pô, tá bom, vou trazer os melhores funcionários para cá e esses funcionários vão ter que ser alta performance para poder também gerar essas inovações. Como que é isso internamente, essa sensação? Eu acho que o Sundar tocou um pouco nisso ontem na NRF, e alguns líderes também falaram. Se você quiser ter uma cultura de inovação, você tem que ter uma cultura que é permissiva a errar, a tomar risco, a empoderar o funcionário, e eu acho que a gente tem bastante isso no Google, e por isso que tem tanta inovação, assim. Eu não sinto que, a não ser que eu cometa algo, acho que até criminoso, assim, eu sinto que eu tenho bastante espaço para testar, que tudo bem, se não der certo, a gente vai aprender, né? Nunca tem, ou você chega no sucesso, ou você aprende alguma coisa. Eu tento falar para o meu time, acho que essa é um pouco da cultura do Google. A gente aprende se não deu certo, mas existe esse espaço que eu acho que é de teste no dia a dia, de inovar. Então, quando a gente pensa no meu dia a dia de negócios, falo com muitos clientes do varejo, etc., trazer soluções novas, testar de maneira inovadora, testar, combinar produtos, trazer parcerias, sempre querendo que dê certo, mas às vezes pode ser que não vá exatamente como a gente pensou que iria. E ter esse espaço para não ser julgado, para não ser diminuído, etc. Então... Que é engraçado, né? Ao mesmo tempo que você tem um americano que é duro, objetivo, ele também vai ser muito mais compreensivo ao erro, ele vai saber levar o erro de uma maneira muito mais madura que o brasileiro. Que é o inverso disso, né? Muito engraçado essa contradição. E uma coisa que eu estava lembrando, a gente estava falando da mentoria do Mariano, o que a Fê está trazendo vai muito em linha com o que o Mariano trouxe ontem da confiança, né? Unconditional trust, que ele fala. Exatamente. Não, eu achei curioso isso, porque você vê que a gente também está aqui numa empresa que é reconhecida justamente pela inovação, porque ela constrói, e não tem como você ter inovação se você não tem confiança. Porque você vai matar o processo de criação, você vai matar aquelas ideações justamente porque você não confia na capacidade da outra pessoa fazer. E muito disso aqui cara, beleza, eu vou te cobrar mais pelo que você fez do que pelo que você não fez, né? Então, tipo assim, eu tô preocupado com o que você tá fazendo.
Acho que isso faz uma diferença danada para quando a empresa olha para a cultura e fala, cara, faz parte, erramos, mas pelo menos fizemos. Exato. Aprendemos. Bola para frente. No Google, esse jargão da confiança interna chama segurança psicológica. Olha, então, a legal. gente tenta criar bastante isso, tá até como gestores dos times, para que as pessoas realmente se sintam à vontade para serem elas mesmas e para também trazerem os problemas, né, que a gente está enfrentando, serem abertas, não esconderem as coisas, para a gente conseguir se mover rápido e executar bem. Quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, Fê, você entrou no Google como líder já? Já entrei como líder. E como que é lá dentro? Existe alguma formação, algum acompanhamento? Como que você percebe, 7 anos depois, você deve perceber um desenvolvimento seu, da sua liderança, absurdo. Como que você percebe esse acompanhamento? Acho que foi muito grande, até por liderar times nos Estados Unidos, que tem um perfil, e depois liderar times no Brasil, que tem outro perfil. O Google leva muito a sério as posições de liderança, no sentido de eles sempre falam aquela frase, né, o contexto é esse, né? Putz, você tem grandes poderes, mas você tem muita responsabilidade aqui. As pessoas experimentam a empresa através do gestor. O Google é uma empresa gigantesca. Então, os meus liderados têm a experiência do Google através do que eu trago para eles, de como eu toco o nosso dia a dia, de como a gente toca a equipe. Então, assim, existem treinamentos anuais que eu sou obrigada a fazer, existem rodas de manager, existem treinamentos de como eu recebo feedback, como eu dou feedback, como desenvolver pessoas. Se eu estou dando oportunidades iguais para todo mundo da minha equipe em termos de projetos especiais, etc. Isso não só concentrando, por exemplo, em uma pessoa, se eu estou reconhecendo os talentos do meu time. Então, ser um gestor no Google tem bastante... É muito gostoso, mas vem com bastante responsabilidade junto também. E desafio, né? É um desafio. Porque eu acho legal escutar isso, porque quem está escutando a gente aqui muitas vezes é o pequeno e médio empreendedor. E aí ele acha que, nossa, minha empresa é super difícil, né? No Google deve ser tudo organizado, é tudo mil maravilhas. Não é bem assim, né? O dia a dia é difícil, liderar não é fácil. Liderar, por exemplo, é mais difícil ainda. E acho que você comentou, você que está criando esse ambiente para eles. E até queria que você comentasse isso, porque também, assim, às vezes a gente pensa, poxa, o mundo está muito acelerado, é muito pior para o pequeno. Mas eu também enxergo que para o grande é um grande risco. Porque a gente vê empresas gigantescas se desfazerem muito rápido e, cara, tem exemplos, números aqui, né, de empresas que deixaram de existir rapidamente. E isso pode vir a acontecer um dia, por exemplo, com o próprio Google. E como que o pessoal lida com isso lá dentro? Porque, assim, a todo momento, qual que é o próximo passo? E o pior, né, o mundo espera de vocês o próximo passo. Mas, desculpa, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Qual que é o próximo passo em relação... As próximas inovações, o que vai acontecer. Então, por exemplo, agora a gente está falando de inteligência artificial. Tá todo mundo perguntando como que eu aplico isso na minha empresa. E aí as pessoas falam, de quem que eu vou escutar isso? Do Google. Vou escutar isso do Google, vou escutar isso, né, dos concorrentes do Google, para não citar aqui. Mas assim, tá tudo bem. Como que vocês lidam com essa pressão? Porque, só fazendo um paralelo engraçado, eu sou da área de tecnologia e eu formei em engenharia de sistemas. E toda vez que eu chegava em casa pra explicar pra minha família, principalmente pra minha avó, o que eu fazia, ela achava assim, por que você não faz um Facebook? Não é tão fácil assim, vó. Não é tão simples assim, né? Então eu imagino que vocês têm essa certa pressão das pessoas que estão ao redor mesmo, de chegar e falar assim, Fê, e aí, velho, pra onde que vai esse negócio doido aqui? É difícil, né? O cenário tá cada vez mais complexo e ambíguo, mas eu acho que também trazem novas oportunidades com a inteligência artificial. A primeira coisa que eu diria para as pessoas diminuírem a ansiedade, etc., acho que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para a gente atingir objetivos de negócio, a visão da nossa empresa. Então, não é sobre qual é a estratégia de inteligência artificial da sua empresa. É mais sobre qual é a estratégia da sua empresa que a inteligência artificial pode ajudar a potencializar. Dentro do marketing, tá? O Google tem uma visão que a inteligência artificial impacta em 4 lugares, principalmente. Então, a inteligência artificial muda radicalmente a maneira como a gente ganha insights, percebe insights, gera insights. A gente muda radicalmente a maneira como a gente cria. Então, os criadores de conteúdo, né, por conta de vídeo, etc. Fica o Lincoln aqui, nosso amigo parceiro, estava aqui fora me mostrando os vídeos que ele estava fazendo com um botão, ele faz em português, a inteligência artificial já põe ele falando em inglês, em chinês, em espanhol. Então, assim, essa é a questão do criativo, né?
como você pode gerar criativos. O Nano Banana é um exemplo do Google, que gera as imagens, tem o VO3, que gera os vídeos. Então, o primeiro é insight, a segunda parte é de criativo. A terceira parte em que a inteligência artificial vai afetar muito dentro do marketing é mensuração. Cada vez mais é um desafio para a gente, no sentido de, né, você faz TV, Google, Instagram, como eu atribuo o resultado a cada mídia que cada mídia está tendo para o crescimento da minha empresa? A atribuição que está ligada à mensuração. É infinito, mas a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso, a cada vez mais. E o último dentro do marketing, que eu acho que esse permeia mais todas as áreas, é processos, né? Então, dia a dia de operação mesmo, de você otimizar. Então, dentro do marketing, a gente vê esses 4: insights, a parte de criativos, a parte de mensuração e a parte de processos. Isso vai impactar radicalmente. Animal, cara, muito bacana, um baita isso aqui. Vou tirar isso aqui, vai para um framework, você vai ver amanhã, tá no nosso Instagram. Você vai ver exatamente lá, vou te marcar, que você vai ver, a gente vai fazer um carrossel com esses 4 insights. Mas eu acho que o mais bacana disso, até pra gente pensar, é quando a gente fala de insight, quando a gente fala de criação, quando a gente fala de mensuração e quando a gente fala de processo, tudo envolve pessoas, apesar da gente estar falando de inteligência artificial. Perfeito. A gente não tem como revisar processos se a gente não extrair das pessoas como que elas fazem hoje para a gente entender como que elas vão fazer. Como que elas mensuram hoje e o que essa pessoa quer saber através da mensuração. Ela está mensurando para quê? Com que objetivo? Os insights, ela vai usar para quê esses insights? Essas pessoas, elas podem simplesmente ter insights para ter insights e simplesmente, beleza, bonito, vamos lá. Ou ela pode pegar esses insights e transformar o negócio dela. E, por fim, o conteúdo, a criação de conteúdo. É pessoas na veia. Como que você tem treinado o teu time para olhar para esses 4 lugares e dizer, vamos usar? É um desafio constante, algo novo, algo que a gente está aprendendo. Eu não tenho uma fórmula de bolo. Se eu tivesse, eu daria. Mas o que eu diria, assim, para as pessoas é, não lutem contra a IA. Abracem, sabe? Tenham a curiosidade de aprender, tenham a curiosidade de usar no seu dia a dia. Tem algumas empresas mais agressivas aqui dos Estados Unidos até, só vou dar isso de contexto para vocês entenderem o quão importante é que elas entendem inteligência artificial como um skill, algo que o colaborador tem que aprender para desempenhar melhor o seu trabalho. E eles, por exemplo, estão colocando até assim na revisão de performance do colaborador. Quanto você usou de inteligência artificial ou não esse ano para executar seu trabalho? Se você está pedindo uma contratação, você está pedindo alguém para te ajudar, uma contratação nova, você tem que justificar por que a inteligência artificial não pode realizar aquele tipo de tarefa. Isso não é para assustar ninguém, mas ao contrário, para incentivar as pessoas, vamos usar ela e de maneira curiosa, de maneira criativa. Tem tanta coisa legal para fazer que eu acho que incorporando isso, a gente naturalmente vai se destacando mais no nosso trabalho, a gente vai tendo ideias melhores, etc. Mas hoje não tem, eu acho que não tem uma fórmula de bolo assim de treinar na IA os 4 atributos de marketing. Ô, Fê, uma coisa que a gente compartilha muito quando a gente ouve você falando, e é muito do que a gente pensa, as pessoas elas só vão perder o emprego para IA se elas ignorarem a IA. Você não vai perder o teu emprego para a IA. Você vai perder o teu emprego para uma pessoa que soube usar IA, se você não souber usar. E melhor do que você, ou se você se recusou, alguém que sabe usar o básico e você não sabe usar. Exato. Só nisso já vai fazer diferença. É o novo Office, eu brinco. É o pacote Office. É uma nova coisa que a gente tem que aprender. Não tem como a gente negar, não tem como a gente dizer não quero. E quanto mais, quanto mais você nega, pior fica a situação. Porque você começa a se perceber, e a gente vê isso dentro de casa com os nossos avós, com os nossos pais, né? Às vezes você começa a perceber, filha, olha esse vídeo aqui. Nossa, mãe, isso aqui é inteligência artificial. Eu acho que você tocou num tema fundamental, que a gente está vendo muito aqui na NRF, da importância do humano, das pessoas. E que as pessoas também, a IA, ela pode gerar até, assim, vamos dizer, um efeito colateral, às vezes, de eu tenho falta de confiança. Será que eu estou vendo é real? Será que isso aqui foi feito por inteligência artificial ou esse vídeo? Então, assim, o humano como nesse papel central de trazer a humanidade para a IA.
de trazer isso, usar o ferramental para ampliar a inteligência humana, entendeu? E não para criar algo que seja à parte. É algo que a gente tem visto muito. Do ponto de vista do varejo, ontem eu vi uma palestra interessante de um CEO que é dono de lojas de supermercado em Singapura. Então, ele é asiático. É como se fosse um grande varejista de comida na Ásia. E ele falou assim, é difícil recrutar pessoas para o trabalho na loja, porque são trabalhos que às vezes as pessoas não querem fazer mais, etc. Então, ele falou assim, eu meio que subverti a lógica. Como eu tenho bastante inteligência artificial na minha loja, ele falou assim, olha, suas tarefas chatas e administrativas que antes você fazia em loja, aqui você não vai precisar fazer. Aqui você vai executar um trabalho muito mais estratégico, etc., dos gerentes de loja, etc., porque eu já tenho a IA tirando o que não era legal do seu... ele está atraindo os melhores talentos. Perfeito. Nossa. Eu achei uma super sacada. Muito, muito boa. Dá pra gente aplicar. Eu acho que Fê, isso é o que a gente mais briga, né? Assim, a gente se posiciona como o trusted partner, né? Do pequeno, médio empreendedor. E uma das coisas que a gente mais briga é ter insights valiosos como esse, que dá para você aplicar. Você consegue aplicar no seu Zezinho do mercado da esquina. Seu Zezinho do mercado da esquina, você tem, sim, atividades que podem ser substituídas por inteligência artificial e você pode, sim, vender. Mas eu não sei o que é employer branding. Esquece a palavra bonita. Como que você se posiciona como ter vagas interessantes? É isso. Fazer o employer branding é ter vagas interessantes. É porque ter pessoas que queiram trabalhar com você. E você pode fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você se você dá algum diferencial. E abrir a oportunidade de inteligência artificial dentro do seu estabelecimento já é um diferencial. Eu acho que nessa linha, quando eu trabalhei numa startup, uma das coisas que uma startup pode ser uma empresa menor, né? Você tá perto do dono, é tão rico para aprender. E esse selling point, uma multinacional nunca pode dar, porque ela tem muitas camadas. Mas uma empresa... Puxa, você vai aprender com a pessoa que mais conhece do mercado, que está nesse mercado há 30 anos. Você vai trabalhar lado a lado dessa pessoa. Se você for curioso, você vai sugar tudo. E é uma fonte muito rica, né? Então, de novo, não tem certo, não tem errado. São os trade-offs. Mas eu lembro que eu gostava muito de sentar perto do CEO da startup. E até encontrei ele aqui na NRF. Foi muito bacana. Mas aprendi muito, muito. Uma escola. Na minha trajetória, eu sempre gostei muito de trabalhar em empresas menores, porque para mim o aprendizado era muito maior. Eu tô com uma pergunta aqui que desde o início eu tô doido pra te fazer. Eu sou muito da parte de tecnologia, né? Então, cara, minha vida, todas as empresas que eu trabalhei, inclusive nas minhas, assim, sempre teve presente o Google. Não tem como. Eu uso inúmeras ferramentas do Google desde o e-mail. Mas você, inclusive, que está trabalhando na parte do Google de marketing, que faz lá o AdSense, que faz os anúncios no YouTube, etc., me questiono muito hoje sobre o tal do SEO, porque, cara, eu já cansei de implementar isso em várias empresas, a gente gastava tanto em conteúdo, gerando conteúdo em sites, e ano passado eu vi uma notícia que me assustou, né? A Monday perdeu uma baita de uma receita por conta da mudança do Gemini dentro da pesquisa. Então, antigamente as pessoas pesquisavam, que é muito interessante, a meu ver, a gente está no varejo falando justamente disso, onde o Google, ele é uma caixinha de pergunta, né? É nada mais, nada menos do que uma caixinha de pergunta. Só que toda pergunta, ela tem um desejo e um sentimento. Por isso que ele é tão valioso como ferramenta, porque o cara tá na exata essa jornada onde ele tá querendo encontrar aquilo que ele tá buscando. Então, geralmente, o lead do Google, ele é muito superior, muito melhor, muito mais qualificado do que em outros lugares. Até mesmo do YouTube, porque ele tá me sugerindo ali do Google, não, eu tô pesquisando. E eu vi que essa empresa, ela tomou uma porrada muito grande, porque, cara, agora você joga, o Gemini te responde, e é impressionante, porque eu, particularmente, parei de descer e rolar, porque às vezes eu faço uma pergunta e tal, o que ele já me apresenta já é muito melhor, geralmente, do que eu lia, é resumido, que eu acho incrível. E, além de tudo, me passa confiança, porque eu falo assim, cara, isso aqui tá sendo gerado pelo Google. Tipo assim, isso aqui não é mentira. Entendeu? Eu queria saber a sua opinião quanto a isso. E como que você enxerga esse movimento. Porque eu tô vendo uma mudança brusca na estratégia de SEO. E tem muita empresa que construiu sua estratégia de aquisição baseada nessa ferramenta. Então, quem tá escutando a gente, inclusive, pode ser uma dessas empresas. Que pode ser que ela tenha que mudar de estratégia, sabe? Eu acho que é muito pertinente a sua pergunta, né? A maneira... Conforme a inteligência artificial está sendo colocada dentro das ferramentas do Google, e na busca é uma delas, a maneira como a gente interage com a busca é diferente. Então, se no passado
sei lá, sua piscina estava verde, aí você, o que eu faço? Você ia lá e colocava, comprar produto para piscina verde. Aí aparecia um cloro ali, você comprava. Hoje em dia, as pessoas buscam, minha piscina está verde, o que eu faço? É isso. Só que isso gera muitas oportunidades de negócio para vários segmentos. Por exemplo, você pode contratar um serviço de limpeza de piscina. Produto. Você pode comprar um aspirador e você mesmo limpar sua piscina com o aspirador. E você pode comprar o cloro. Claro. Então, a inteligência artificial está dando novas oportunidades de negócio, porque agora a gente entende cada vez mais o porquê de cada busca. As pessoas conversam lá, elas têm, né? Virou uma conversa. Né? Dão mais contexto. Eu escuto isso do tipo, nossa, às vezes, né, o cliente fala, nossa, eu perdi clique, etc. Assim, o que o Google tem trazido para a gente, né? O volume de cliques não caiu dentro da busca como um todo, ou seja, dentro dos sites, ele se mantém. E agora, quando uma pessoa clica no seu link, se ela leu aquele texto inicial, né, que a gente fala que é o AI Overviews, e ela clica no seu link, é um clique muito mais intencional. Porque eu já tive um contexto, né? Uma ação direcionada, Exato. né? Às vezes é um lead qualificado. Exato, ele se qualifica ainda mais. Porque, puxa, eu li aquele contexto e mesmo assim eu quis entrar, versus antes que eu podia só clicar, ler, não achei o que eu quero, sai, entra em outro site, clica de novo. Então, mas muda, é um comportamento que muda. E as pessoas estão gostando, né? Eu não sei... Eu tô adorando. Eu amo, eu também amo. Se vocês sabem, mas, por exemplo, é possível buscar por imagens, né? Isso é algo que já tem 20 bilhões todo mês de buscas por ano só de imagem, assim. Então, é muito legal porque você pode tirar uma foto... Minha piscina tá verde. Não era mais minha piscina tá verde. Vou tirar foto da piscina. Tem algo errado aqui. Puxa, mas eu gostei da sua malha. Eu não preciso te perguntar onde você comprou. Eu tiro, jogo no Google e já me E vambora. Exato. Eu vi uma decoração em algum lugar. Que legal. Então, a maneira como a gente busca tá evoluindo bastante. Eu percebo que você gosta de uma solução, de uma funcionalidade, quando você tem paciência para esperar ela. Então, por exemplo, às vezes a pesquisa ela não retorna tão imediato o AI Overview, porque ele tá gerando. Né? Fala, peraí, um minuto. Eu espero todas. Eu não espero nenhuma vez, tipo assim, eu vou rolando, eu vou procurando, porque a sensação que eu tenho é que realmente ele vai me trazer um conteúdo muito mais bem direcionado. E aqui eu acho que vale um ponto que tem muito a ver também com pessoas, né? Então, cada vez mais é saber fazer boas perguntas. Porque o que acontecia antigamente de SEO é que a pessoa escrevia assim, piscina verde. Não é que o cara escrevia, minha piscina está verde, o que eu faço? A pessoa escrevia piscina verde, você indexava o site pelo termo piscina verde, porque você percebia que essas pessoas estão fazendo. Então, o grande desafio, a meu ver, hoje, dos líderes, é ensinar os funcionários a fazerem boas perguntas. Porque se eles souberem fazer boas perguntas, eles vão ter as respostas que eles precisam. E dos líderes também precisando perguntar, cara, assim, o que eu preciso me perguntar no meu negócio? A gente estava falando disso hoje, inclusive, né? O quanto é difícil a gente saber qual que é a pergunta que a gente tem que responder nesse momento do nosso negócio. A gente estava debatendo, que pergunta a gente vamos fazer, e aí começa, né? E uma coisa, te ouvindo aqui, Fê, como sempre, né? É o copo meio vazio e o copo meio cheio. O copo meio vazio é, nossa, agora não, né, tinha que rolar e aí a pessoa me encontrava. O copo meio cheio é, agora eu consigo qualificar o meu lead. Agora, se eu for mais assertivo e eu conseguir transformar o meu produto de uma forma que ele seja recomendado pela própria inteligência artificial ali no começo do texto, eu vou ser mais assertivo. É sempre o copo meio vazio e o copo meio cheio. O copo meio vazio de agora é que a gente tá com o tempo terminado. E que o nosso tempo terminou. Mas, ó, Fê, a gente poderia ficar aqui mais horas e horas e horas falando, porque é um assunto incrível. E mais do que isso, acho que você está vivendo num espaço privilegiado para falar de um assunto tão bacana como esse e numa cadeira privilegiada. Obrigada por compartilhar essa cadeira privilegiada e esse conhecimento com a gente. Foi de verdade muito bacana. Vários insights que a gente vai sair daqui, levar, compartilhar. Obrigada. Ficou o convite também para você visitar a gente lá em São Paulo, pra gente continuar esse papo, porque 30 minutos foi pouco. Concordo. E olha, para o primeiro podcast arrasou, né? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e no que eu puder ajudar. Acho que eu torço muito. Uma das coisas mais legais de trabalhar, né, ter voltado no Brasil e estar de volta, é trabalhar com varejista brasileiro, com empreendedor brasileiro. Isso é muito gratificante, sabe? Isso é muito raçudo, né? Tem muita coisa legal rolando, então, né, o segmento está de parabéns mesmo. Maravilha, ó. É só o começo.
começo de muitas coisas que faremos ali. Você tá super convidada para estar junto com a gente no que a gente puder, de verdade. Obrigada por abrir tanto conhecimento. Gente, Valeu, galera! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto!